Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Coríntios, capítulo 8, e vamos falar a respeito de um assunto que eu sei que todos vocês são apaixonados: generosidade. Amém? É um assunto que a gente gosta muito, até porque a gente já descobriu que é melhor dar do que receber. Amém? Amém. Até as crianças, meu irmão Paulo Henrique, né, fica tão feliz quando ele pega os tênisinhos dele e divide com quem tem menos, né? Henrique também fica feliz. Estelinha, né, Estelinha? Pega a roupinha assim, divide com quem tem menos. Amém? Aí, tá vendo? Começa com os pequenininhos. 2 de Coríntios, capítulo 8. Ontem nós paramos no versículo de número 9. E hoje nós vamos dar continuidade dele. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do incentivo à generosidade. Como nós precisamos entender que Deus, que governa todas as coisas, Ele governa inclusive a nossa vida. Ele governa inclusive a nossa vida material. Há duas situações, 2 de Coríntios 8. 2 de Coríntios 8, versículo 10. Então, é importante que a gente entenda que na igreja existem pessoas que têm mais do que precisam, embora elas não reconheçam isso, porque a ganância do homem faz com que ele sempre deseje mais, independentemente da quantidade que ele tem. Mas existem pessoas que têm mais do que precisam e pessoas que têm menos. E na igreja de Cristo, a gente vinha conversando, eu e o irmão Mateus, que uma das grandes alegrias que a gente tem de fazer parte de uma igreja verdadeira é se sentir em família. Nós vivemos em um mundo cada vez mais individualista, aonde os próprios parentes nossos muitas vezes se distanciam, porque talvez a gente não tenha uma companhia atrativa, talvez a gente não tenha dinheiro, talvez a gente não seja agradável, uma vez que a gente fala somente de coisas do reino de Deus. E a gente se sente tão bem quando a gente está na igreja, porque a gente se sente em família. A gente sabe que o nosso Pai está aqui sobre nós e que nós estamos entre os nossos irmãos. Mas é importante entender que isso também faz com que a gente tenha responsabilidade. O apóstolo Paulo vai usar um termo aqui que vai nos remeter ao livro de Êxodo. Quando o apóstolo Paulo está dando esse exemplo da contribuição dos coríntios, ele está mostrando que isso não é uma coisa nova, porque Cristo não veio mudar nada, mas Cristo veio confirmar aquilo que Deus já havia começado a falar para o seu povo. Antes, Deus havia usado os seus servos, os profetas, Moisés, Jó e tantos outros homens que a gente às vezes pensa que eram apenas líderes, mas eles eram profetas também. Desempenhavam essa função de trazer mensagens da parte de Deus. O próprio Davi, né, ele, por meio dos salmos, ele traz tantas profecias messiânicas. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando que é importante a gente entender que temos uma responsabilidade não somente com a congregação, não somente com aquela pessoa que nos pastoreia, mas também com os nossos irmãos. Então é importante que a gente entenda isso, que até o fato de eu não saber que minha irmã está passando por necessidade, isso é pecado. Uma vez que vocês são meus irmãos, né, existem pessoas aqui que estão nos visitando e nós esperamos que cada vez mais a gente fique firme, todos nós aqui, e os nossos laços se estreitem. E à medida que os nossos laços vão se estreitando, eu vou conhecendo melhor vocês, vocês vão conhecendo melhor a mim. E essa é a nossa missão.
Nós estamos aqui como família. Eu preciso saber como é que está a sua vida. Não somente a sua vida espiritual, principalmente a sua vida espiritual, mas também a sua vida material. Porque muitas vezes Deus pode ter me colocado aqui com o propósito de ajudar alguém. Por isso que quando a gente fala que igreja não fecha, é justamente se hospital não fecha, imagine igreja. Sabe, esse exemplo assim é muito claro, porque o hospital ele pode te ajudar, os médicos podem te ajudar, os enfermeiros, os auxiliares, eles podem te ajudar a ter uma sobrevida de 30, 40 anos, sim, depois você vai morrer. E na igreja não, na igreja a gente aprende o caminho da vida eterna. E muitos vão chegar aqui, talvez como ladrão da cruz, tendo uma experiência real com Deus, em um sermão, e depois vão morrer e vão para o céu. Glória a Deus que vão para o céu. A gente nunca sabe quando vai ser a nossa última oportunidade. Então que a gente abrace cada oportunidade como se fosse a última. E aqui os irmãos de Coríntios estavam sendo ensinados nessa parte tão difícil que é cuidarmos da nossa vida material. Versículo 10. Este é meu conselho, convém que vocês contribuam. O apóstolo Paulo está falando isso para uma igreja que era formada, na sua grande maioria, por cristãos gentios. Não se esqueça que a igreja de Corinto ficava na Grécia. A Grécia fazia parte do mundo gentílico. Os gregos, eles não entendiam nada a respeito daquilo que Deus já havia ensinado no Antigo Testamento sobre ofertas e dízimos. Eles não tinham qualquer trato com a lei. E o apóstolo Paulo, ele vai ensinar muitos fundamentos. Inclusive, na primeira carta aos Coríntios, ele chega a dizer que os hebreus, né, aquele povo que saiu do Egito, e tudo aquilo que eles passaram nos 40 anos de peregrinação no deserto, servem de exemplo para nós. Desde a época do apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, as Sagradas Escrituras, aquilo que foi dito por Deus no Antigo Testamento, por mais que você não seja judeu e não precise cumprir os ritos do judaísmo, mas as palavras proféticas que nos foram dadas no Antigo Testamento continuam valendo. Essa ideia de que como evangélicos, como cristãos, a gente descarta o Antigo Testamento como se ele fosse descartado, então ele não é palavra de Deus. Porque se ele é palavra de Deus, ele é eterno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com determinados posicionamentos que aparecem na igreja hoje em dia e que a gente percebe de logo que, na verdade, só são posicionamentos que são defendidos por conveniência. Pessoas que querem justificar, né, seus atos errados e eles vão usar esse tipo de explicação. Então este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Perceba, a contribuição ela deve ser sempre voluntária. Ninguém deve ser obrigado a ajudar na igreja. Ninguém deve ser obrigado a contribuir. Ninguém deve ser obrigado a dizimar. Ninguém deve ser obrigado a ofertar. E isso não pode ser usado, como na maioria das igrejas tem sido usado, moeda de troca. Se você for dizimista e for ofertante, isso não vai mudar a sua vida. O dízimo e a oferta, eles fazem parte de uma série de obediências e de uma série de fatores que nos relacionam com Deus. É como, por exemplo, o nosso corpo. O meu coração está batendo, mas se o meu pulmão parar e eu parar de respirar, meu coração está batendo. E aí? Mas o pulmão parou, eu não consigo mais respirar. O que é que vai acontecer? Eu vou morrer. Meu coração está batendo, mas minha cabeça parou. É o que as pessoas chamam de morte cerebral. Então, entenda que o fato de eu obedecer determinadas coisas não me dá o direito de eu desobedecer às outras. E é isso que a gente ouve por aí nas igrejas. Não, se você está dando dinheiro, se você está contribuindo, você pode fazer o que você quiser. E eles não estão trazendo nada novo. Eles estão apenas
trazendo de volta algo que a Igreja Católica fez na Idade Média e que foi inclusive um dos propulsores da Reforma Protestante, que foi a questão das indulgências. Indulgências eram uma espécie de documento assinado pelo Papa, aonde ele dizia que perdoava os seus pecados, mesmo antes de você cometer. Então, digamos que você tem até um caso que se conta, né, que é baseado nesse negócio, né, na indulgência, que ele diz assim, chegou um desses padres aí vendendo indulgência, e eles precisavam ganhar recursos, porque eles eram cobrados pelo Papa, né, de levar. Cada cidade eles tinham um valor mínimo, como hoje em dia, né? Determinadas igrejas têm que ter a quantidade de oferta, senão a igreja madre, né, fecha aquele lugar. E aí, esse padre chegou lá e o negócio estava difícil, aí chegou uma pessoa e disse, olha, eu vou cometer um pecado, e eu quero pagar uma indulgência por esse pecado, eu quero que Deus me perdoe desse pecado. Não tem problema, a indulgência é para isso, esse eu vou roubar. Ah, você vai roubar? Vou roubar, mas Deus te perdoa se você pagar essa indulgência. E aí ele foi lá e pagou a indulgência. E aí quando o padre estava se preparando para ir embora com toda a coleta, ele foi lá e roubou o padre. Aí o padre disse, você está me roubando? Ele disse, e eu já estou perdoado, porque o senhor disse que eu estava perdoado. Então, mas essa é uma verdade, irmão. Parece que você pode fazer tudo, desde que você dê algum dinheiro para a igreja. As pessoas mentem, roubam, tratam os outros mal, são grosseiros e tantas outras coisas, e acreditam que por darem alguma coisa, elas têm direito, né? Muitas pessoas se decepcionaram na nossa congregação, porque eu aprendi no Evangelho que a prioridade, se a gente tem que dar prioridade, é aos pobres. É o que está escrito na sua Bíblia. Se a gente tem que dar prioridade a alguém, é aqueles que têm menos, pois eles têm menos oportunidade, inclusive. Uma pessoa abastada, ele tem muitas vezes recursos para buscar conhecer a Deus, que uma pessoa que não tem condições não tem. Eu estava conversando com uma irmã ontem, que ela estava dizendo que ela estava sem recurso para pegar um ônibus para ir para a igreja, mas ela arranjou e aí ela foi. Então, para a gente perceber que é preciso a gente pontuar as coisas de maneira séria. Afinal de contas, evangelho não é brincadeira. Então, a gente vê sempre posições extremistas que não levam a lugar nenhum. Então, ou a pessoa chega e diz, não, é isso mesmo, eu dou, e eu sei que Deus vai me dar lá na frente, então eles ofertam como se fosse uma barganha, um investimento, e Deus odeia isso. Ou então as pessoas dizem, eu não dou nada, o meu dinheiro é meu, o máximo que eu faço é dar uma cesta básica para alguém que precise. Não, Deus não ensinou desse jeito. Então, nós temos um livro que foi dado pelo próprio Deus, que nos ensina a viver todas as áreas da nossa vida para a glória dele, inclusive essa área. Então temos que ter muito cuidado. Por isso que quando a gente vai falar sobre esse assunto, eu particularmente nem gosto, mas tenho que falar, porque faz parte da Bíblia e é minha obrigação ensinar a vocês. Se eu passasse por esse assunto direto, eu não estaria sendo um pastor zeloso com vocês. Então, tanto quanto eu preciso lhe ensinar a perdoar, eu preciso lhe ensinar a ser generoso. Eu preciso te mostrar que ser generoso é tão importante quanto ser perdoador. Por quê? Porque se você não é generoso, significa que o seu perdão não é sincero. Porque não existe essa questão de uma árvore que é boa só em determinados aspectos. Não! A árvore boa, ela produz bons frutos. Então, se uma pessoa de fato é misericordioso, ele também vai ser generoso. É impossível uma pessoa ser misericordiosa e não ser generosa. Amém. Pastor, diga, filho. Pode. Perguntei aqui, né? Eu queria que o senhor me explicasse que a gente tem que ajudar os da fé, né? Está escrito assim. Prioritariamente. E como é que o senhor orienta a gente a ajudar os que não são da fé, os simples, né? Que são pessoas próximas a gente que, de certa forma, são até familiares. Como é que a gente... Ora, o recurso do cristão em questões pontuais é a oração. Então, assim,
Se bater na sua porta um ímpio que precisa de alimento ou de roupa, né? No caso é a pessoa que está despida numa chuva, fazendo muito frio, você vai alimentar e você vai vestir essa pessoa. A Bíblia vai dizer que essas duas coisas, elas são essenciais. Então até o inimigo, se me pedir um prato de comida, eu vou dar. Agora todas as demais coisas eu vou ter que orar. Não existe uma receita nesse caso, né? Eu vou ter que orar, porque muitas vezes essa pessoa está me pedindo algo que Deus não quer que eu dê. Então a pessoa está dizendo: meu irmão, eu quero que você me ajude. Você tem condições. Vamos imaginar que você tem condição de dispor R$100, né? E que uma pessoa chega e diz, até seu parente, diga: César, me dê aí R$100 para eu botar uma guia aqui, mas você tem que orar. Como é que você sabe que essa guia vai abençoar ele ou não? Então tudo tem que ser fruto de oração, porque quando você fizer aquilo, você tem que ter a consciência de que você fez a vontade de Deus. Por isso que é tão difícil ser cristão. E né? pode, e mesmo você orando, dá uma possibilidade de você errar ajudando? Por quê? Porque você tem que orar. Se, por exemplo, você pode orar, não ouvir nem nada da voz de Deus e fazer algo pelo seu coração. Porque não é só oração, é oração respondida. Ó, meu irmão, você me pediu aquilo, né? Eu estou orando. Muitas vezes pessoas falam coisas comigo e eu digo: eu estou orando. Deus não falou nada ainda, então eu não vou me posicionar. Porque essa é uma questão pontual, entendeu? Então eu vou perseverar em oração. E você diz para a pessoa: olha, é bom você orar. Você até que é ímpio. Era bom você dar uma repensada na sua fé aí, de impiedade. Porque a gente precisa entender que tudo na nossa vida só vai ter algum benefício, tanto para a gente quanto para o próximo, se for para a glória de Deus. Você pode fazer uma coisa que os homens vão lá e te aplaudam e digam: rapaz, César para ali, César chega junto, César ajuda, César não é igual a esses crentes aí que só vai falar não. Você pode fazer esse tipo de coisa e Deus dizer que Deus não está feliz com você. Então a gente tem que ter, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, José inclusive falou também, da gente ter vida de oração, né? Então eu vou fazer aquilo que eu orei e que Deus me direcionou a fazer. Então quando você ajudar alguém, se vier alguém e disser assim: mas você ajudou fulano? Eu orei antes e Deus me disse para fazer isso. É outra coisa. É como, por exemplo, quando você vê o profeta Elias, ele vai até o rei Acabe e diz: não vai chover segundo a minha palavra. Mas ele estava falando dele, ele diz: eu habito na presença de Deus, cujo Deus que eu habito. Então ele vivia tanto na comunhão de Deus que aquilo que ele falava era como Deus falando. E você vai ver esse mesmo espírito anos depois na vida de João Batista. Quando perguntaram quem era João, ele diz: eu sou uma voz. É aquilo que eu falo vem de Deus, então ouçam. Então por quê? Vida de comunhão com Deus, né? Uma das coisas que mais o inimigo vai tentar roubar são os nossos momentos de oração com Deus. Porque na nossa vida, irmãos, e vocês sabem disso, tanto quanto eu, a gente tem decisões difíceis a serem tomadas todos os dias. Um ônibus que você toma errado pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um ônibus. Então, para você ver como a gente tem que orar em tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente ter essa comunhão com Deus. De tudo que a gente faz é fruto de oração. E é até uma frase que eu sempre repito e que José também tem falado muito, que é de John Bunyan: eu posso fazer muitas coisas depois de orar, mas eu não posso fazer nada antes de orar. Até as coisas muito claras. Isso. Não está escrito, se você for fazer. Não, quando está escrito, está escrito. Então, por exemplo, se uma pessoa vai e dá um tapa na sua cara e depois diz: me perdoe, você não precisa nem orar. Você tem que orar. O que está claro, está claro. A gente está falando de coisas que não estão claras, né? Então, como você falou, uma pessoa me pedindo ajuda para fazer uma... não está claro na Bíblia se eu tenho que ajudar ou não ali. Mas o que está claro, né? Mas ainda assim eu vou orar. Sabe por que eu vou orar? Porque eu não vou conseguir fazer o que está claro ali se eu não tiver em comunhão com Deus.
Então, se uma pessoa me dá um tapa na cara, eu sei que eu tenho que dar outra face, mas eu não vou dar, meu filho, se eu não tiver em comunhão com Deus. Se eu não tiver em comunhão com Deus, eu vou fazer igual os presbiterianos. Eu vou tirar de olha, eu vou tirar com a mão e dou com a outra. Quem falou isso é um pastor presbiteriano num congresso, imagine. Então a pessoa está clara ali que ele tem que perdoar, mas ele não está fazendo isso por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Então até naquilo que está claro, eu tenho que ter vida de oração, porque eu vou até saber o que fazer, mas eu não vou ter força para fazer, porque em mim mesmo eu não vou ter força nenhuma, nem para cumprir o que está claro na Bíblia, como a gente está vendo aqui. Glória a Deus. O irmão César sempre enriquece o estudo, né? Glória a Deus. Mas é um estudo, você não vai sair com a dúvida. É isso mesmo, meu filho. Por isso que a gente gosta de você, meu filho. Os vídeos de antigamente que o diga, né? O obreiro do CAC, né, amigo? Ai, meu Deus. Todo mundo ali era ordem, viu, meu filho? Quando ele chegava ali, ele pegava um negócio um cafezinho ali, ninguém se aproximava dele. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Então percebam que a contribuição era algo que eles faziam sempre. Não era algo que eles faziam uma única vez. Era um hábito de contribuir, né? E aqui é uma contribuição específica para ajudar uma igreja que eles nem tinham relacionamento. E pior, se você entendeu o começo, né, principalmente o primeiro século do cristianismo, foi muito difícil. Por quê? Porque você estava juntando dois tipos de pessoas que eram diferentes, que era o gentio e o judeu. Criações completamente diferentes. E o próprio apóstolo Paulo, em muitos momentos, teve que falar isso. Não tem mais diferença. Tinha muitos cristãos judeus que queriam circuncidar os cristãos não judeus para poder o cristianismo seguir como se fosse uma forma, como se o cristianismo fosse uma continuidade do judaísmo, né? E na verdade o cristianismo é a fé genuína, né? E não, se você é judeu, você circuncida, como ele circuncidou Timóteo, mas ele não circuncidou Tito, não circuncidou Lucas, né? Por quê? Porque eles eram gentios. Então a ideia aqui é justamente que era muito difícil nesse primeiro momento. Essa carta aqui, inclusive, é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, e tinha um problema. O próprio apóstolo Pedro chegou a ter problema com isso. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele vai dizer que Pedro e Barnabé, quando vieram cristãos lá de Jerusalém, eles se afastaram dos cristãos que não eram judeus. E aí Paulo disse, mas assim não. Vocês que são líderes estão dando esse exemplo feio, e eles viram realmente que estavam errados. Não teve confusão ali. Pedro não se justificou. Pedro viu que estava errado e, pelo que tudo indica lá em Gálatas, aquela atitude errada foi prontamente corrigida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o contexto aqui é justamente esse. E agora, Paulo está falando com esses irmãos de Coríntios para ajudar os cristãos lá da Judéia. Ágabo já havia profetizado que iria haver uma grande seca naquela região. Fora que aquela igreja era uma igreja que havia, é o que muitos estudiosos dizem, empobrecido pelo fato dela ter sido uma igreja primaz que enviou tantas pessoas e agora estava faltando recurso para ela. E Paulo vai dizer aqui, olha a nossa responsabilidade. Paulo, inclusive, fala sobre esse assunto, olha que coisa. Abra comigo rapidamente, se você puder, na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é a carta que está logo após a carta de 2 aos Coríntios. Na carta aos Gálatas, Paulo fala sobre esse assunto e diz no versículo 6. 6:6. Gálatas 6:6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Olha como ele está dizendo, preocupe-se também com aquele que está lhe instruindo. Você acha que o fato dele estar lhe instruindo tira de você a responsabilidade de se preocupar com ele? Quer dizer que é só ele que tem que se preocupar com você? Você não tem que se preocupar com ele também? Na igreja nós todos estamos o quê? Cuidando uns dos outros.
Cada um com a sua responsabilidade, com a sua função. Então Paulo está falando aqui que esses irmãos de Coríntios, de certa forma, eles tinham uma responsabilidade com a igreja da Judéia, porque era a primeira igreja, foi lá que o cristianismo surgiu. Todos se lembram de Atos capítulo 2, no momento de Pentecoste. 3.000 pessoas foram anexadas, né, foram juntadas para a igreja, naquele sermão de Pedro. No outro sermão já eram 5.000, e aí para de contar, porque vai se multiplicando. E ele diz, nós temos responsabilidade, eles são nossos irmãos. É como se a gente fica sabendo, né, que algum irmão nosso está passando por alguma dificuldade, a gente se junta aqui e a gente ajuda, né? Em momentos pontuais, às vezes a gente nem vai precisar se juntar, porque a própria oferta e os dízimos que estão sendo dados vão ser usados para isso, com certeza. Então, este é o meu conselho, que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. E a contribuição, ela só é válida se ela for voluntária. E se ela vier de um coração generoso. Aquele que contribui como Caim, vai ser tratado por Deus como Caim. Não se esqueçam disso. Caim, qual foi o problema de Caim? Contribuir da maneira errada. O que foi que Caim caiu no semblante? Porque Deus não aceitou a contribuição de Caim. A ideia de oferta é a mesma ideia de contribuição nossa. Então Deus não aceitou. Pessoas morreram, Ananias e Safira, porque Deus não aceitou. Então, o coração daquele que dá alguma coisa, né, a motivação que você dá alguma coisa é mais importante do que o ato de dar. Porque você vai ver, falando de ímpios, você vai ver que tem ímpios que muitas vezes aparentam ser generosos. Mas você vai ver que na verdade eles estão fazendo aquilo, primeira coisa, pela sua consciência que se sente culpada. Segunda coisa, com o objetivo às vezes de trazê-la na frente, de poder trazer aquele benefício que ele deu para outro, voltar para ele de alguma forma, né? O cristão não. O cristão, quando ele dá algo, é porque ele entende que ele já recebeu. A gente não tem mais nada a receber. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Inclusive, pastor, a gente ouviu hoje uma história dessa de José Anacleto. Ele estava lá no hospital, o filho dele passando por tudo isso, mas ele disse que ele era uma pessoa boa no interior, que ele ajudava todo mundo, fazia leilão, fazia isso, fazia aquilo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Está vendo? Porque ele achava que o fato dele fazer alguma coisa, Deus tinha obrigação com ele. Deus não tem obrigação com ninguém, né? Até porque é isso, se ele tinha alguma coisa, se ele fazia alguma coisa, era Deus. Até o que o ímpio faz. Ele fazia para Deus, ele fazia para... Isso. Até o que o ímpio faz, que aparentemente é bom, é providência de Deus. Por exemplo, você vai ver que aquele faraó era ímpio, mas ele colocou José como administrador do Egito. E depois o próprio José consegue um pedaço do Egito lá, bem na extremidade, para os seus irmãos e seu pai criarem o seu gado. Era Deus. Deus, ele consegue mover inclusive o coração do ímpio. A libertação do povo de Deus por meio de Ciro. Ciro era ímpio, Ciro não era crente não. Mas Deus usa inclusive os ímpios para fazer determinadas coisas. Isso não significa de hipótese alguma que essas pessoas de alguma forma não vão receber a salvação ou vão receber favores de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter essa compreensão errada, porque vai trazer desespero. É como tem gente que, vamos imaginar, uma igreja errada diz para você: olha, se você é dizimista, o migrador, o devorador, que eram espécies de gafanhoto, né? Não está falando de espírito maligno, Malaquias não está falando disso. Ali eram espécies de gafanhotos daquela região. Tinha um migrador, tinha um devorador. Eram gafanhotos que traziam cada um, em uma época específica, destruição para as plantações. E ele estava dizendo que naquele momento Deus protegeria as plantações daquelas pessoas, que era de onde eles tiravam os seus bens. Eles viviam da agricultura, basicamente. Então, muitas pessoas dizem: olha, se você é dizimista, sua televisão não vai quebrar. E aí quebra, e agora?
Então, se você é dizimista, o carro não vai bater, o carro não vai quebrar. Eita Deus! Então tem alguma coisa acontecendo aí, viu? Né? Então não é assim que as coisas funcionam. Este é o meu conselho. Versículo 11. Agora completem a obra. Percebam o que o apóstolo Paulo falou. Muitas pessoas dizem, eu queria tanto fazer isso. E eu digo, por que não faz? Eu queria tanto ir na igreja, por que não vai? Eu queria tanto ajudar mais, e por que não ajuda? Meu filho, você quer trabalhar, você está no lugar certo. A igreja de Cristo é o lugar onde tem uma ceifa grande e poucos são os ceifeiros. Então, você quer trabalhar, meu filho, você está no lugar certinho, né? Então, mas a maioria das pessoas, elas só falam, né? Eu tinha um desejo tão grande de fazer isso. É mesmo? Por que não está fazendo? Eu me sinto assim tão inclinado a fazer isso. E por que não está fazendo? Então a gente percebe que não é verdade. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Percebeu, irmãos? A gente está numa luta muito grande. Então, por exemplo, vamos imaginar o irmão César vai voltar hoje para casa e ele vai chegar em casa e ele vai passar umas 2, 3 horas orando. Ele não vai contar o tempo, né? Eu sei porque, né? Deus é meu, né? Então ele vai ficar lá 2, 3 horas orando. Vamos imaginar que ele sai daqui com esse desejo, né? Ele ouviu durante alguma pregação a importância da oração e disse, não, eu preciso ter uma vida de oração, ainda mais o momento que a igreja está passando, que eu estou passando, eu preciso estar firme na minha família. Isso é algo que eu estou falando, inclusive, da minha vida pessoal. Todos os dias eu sou impulsionado a buscar uma vida de oração, mas quando eu chego para orar, meu irmão, que luta. Olha, é mais difícil, eu não sei se é o meu testemunho pessoal ou se é mais difícil para mim, 10 vezes mais difícil para mim, sentar ou me ajoelhar para orar do que para ler a Bíblia. Porque a oração é aquele momento onde a Bíblia, ela está em ação. Tem até uma Bíblia que é Bíblia em ação, né? Que é uma Bíblia de desenhos, lá em casa tem. E acho que até José que deu para as meninas. E a ideia é que é quando a gente coloca tudo aquilo que a gente leu aqui em prática no nosso diálogo com Deus, né? É tão difícil, irmão. Vem pensamento. O que são aqueles pensamentos? São dardos inflamados. Vem alguém que é um servo do cão, bate na porta, e aí, vai ficar aí? Bora! E às vezes o único lugar que você tem para ficar sozinho em casa é o quê? O banheiro. Aí você tá, vamos orar aí, rapaz? Como é esse negócio aí, rapaz? É por isso que às vezes a gente ora, irmãos, tarde da noite ou de madrugada. Porque na nossa realidade, né, de casa, de pai de família, de filho, criança pequena, se a gente resolver orar em determinados horários, meu filho, não vai dar não, meu filho. Embaixo na rua, bate um carro com o outro, você fala, rapaz, que negócio é esse? Né? Porque o inimigo não quer que você, não é que você fale com Deus, ele não quer que você ouça Deus. Todos vocês que estão aqui já leram o livro de Jó. Se não leram completamente, com certeza já leram o último capítulo de Jó. Jó diz, eu conheci a Deus de ouvir falar. Agora, porém, os meus olhos, isso é vida de oração. Uma coisa é a gente chegar aqui e ouvir um sermão bíblico. E aí, de fato, a gente conhece a Deus de ouvir falar. O pastor está ali, o irmão José está ali, outra pessoa está ali pregando e é bíblico o que ele está falando. E a gente está conhecendo a Deus de ouvir falar. Outra coisa é quando a gente dobra o joelho, a gente ora e a gente ouve a própria voz de Deus na nossa vida prática. Por isso que o inimigo, ele quer evitar esse nosso crescimento espiritual. Ele quer evitar que a gente chegue nesse patamar de espiritualidade de dizer, eu conheço o Senhor. Paulo, ele não fala do Senhor como de alguém que ele ouviu, mas ele fala como de alguém que ele conhece, que ele tem intimidade. E essa é uma característica dos cristãos. O nosso Salvador deve ser alguém que a gente conhece, não só de ouvir falar. Mas a nossa maior intimidade com Deus é adquirida nos nossos momentos de oração.
Então, que a gente tenha sempre esse alerta. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Então, toda vez, por exemplo, a gente está agora orando e a gente até já marcou a data, né, para evangelizar lá em, eu sempre erro o nome, Vista Alegre, né? E aí, meu filho, você acha que vai ser fácil? Você acha que vai ser fácil? As mulheres estão aí, tem os encontros bíblicos. Aqui tem Marcinha, que foi. A irmã já foi? Algum? É difícil, irmão. Cada estudo bíblico é uma luta. Sabe? Então, assim, há uma diferença muito grande. A gente recebe um direcionamento, você, por exemplo, o irmão comum, eu, a gente ora e Deus nos dá um direcionamento, mas pôr aquele direcionamento em prática vai ser uma luta. O inimigo não vai deixar que isso seja fácil. Um dia a gente estava para vir para cá, eu e Marcinha, a gente pesquisando o aplicativo, o endereço daqui, não Tá vendo? não conclui não, quando voltar para outro lugar, ia. E aí? Aí vai ligar para lá para ela pedir do hospital, porque bem Tá lá, vendo? não conseguia. E aí? Mas se José orasse, Aí, funcionava. eu já vi. Da próxima vez você liga para José e diz, irmão José, quebre aí. Não, Zé orar. E aí, ó. Mas é assim mesmo, meu filho. Olha, semana passada, semana retrasada, o sinal nunca deu problema da nossa filmagem. No culto que o irmão José estava pregando, o sinal caiu 3 vezes. Depois do culto, o sinal funcionou normalmente. Esse irmão estava carregado. Eu falei, rapaz, não, eu falei, eu estou orando menos. Eu tenho que orar mais pela vida do irmão José e pelos encontros. Então, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então a gente não vai fazer nada que Deus não nos tenha dado antes. Então, por exemplo, quando você dá um conselho a alguém, é porque Deus já lhe ensinou alguma coisa nessa área. Por exemplo, você já tem experiência na igreja, vários momentos, você passou por momentos difíceis, e você pode aconselhar pessoas que estão passando por momentos às vezes parecidos com o que você passou no passado. No futuro você vai poder aconselhar pessoas que estão passando o que você está passando no presente. O irmão Calvão, a mesma coisa. Às vezes ele vai conversar com um colega de trabalho e ele vai falar daquilo que ele tem, que é a nossa experiência com Deus. Por exemplo, todos vocês se lembram do livro de Atos, quando o apóstolo Pedro está chegando numa porta do templo, eles estão indo orar, a porta do templo, o nome era Formosa, o pessoal chamava aquele lugar de Porta Formosa. Aí ele olha para aquele homem que era aleijado e ele diz, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então a gente doa daquilo que Deus nos deu. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que gosta de fazer boa ação com o que é dos outros, né? Quem se lembra de Robin Hood? Robin Hood é famoso. Robin Hood é aquele que roubava dos ricos para distribuir aos pobres. Robin Hood está onde? Primeiro que nem existiu, mas se ele existisse, ele está no inferno. Porque está bem claro na Bíblia, não roubarás. Não, mas ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Meu filho, vai falar isso para Deus? Então a gente precisa entender que a gente dá daquilo que a gente tem. Por que isso é tão importante? Para que o sentimento que nos leva a dar alguma coisa seja um sentimento de gratidão. E muitas vezes até de débito com Deus. Davi fala isso no Salmo, se eu não me engano. Senhor, você tem me dado tantas coisas, Senhor. O que é que eu vou fazer para agradecer? Tantas coisas que o Senhor tem me dado. A irmã Marcinha mesmo diz, o Senhor me deu essas 2 bênçãos, Deus. Olha, Henrique Estelhão, o que eu vou fazer para agradecer uma filha tão linda como essa? Não, Dariana? Ai? E ela escondendo os dentinhos dela assim, ó. Tá vendo? Essa máscara veio encaixar com as crianças que estão perdendo os dentes. Lá em casa as meninas estão perdendo direto. Meu pai vai ficar banguela. Não, meu filho, é dente de leite, depois vai nascer outros. Então aqui ele diz, versículo 11, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável. Então Paulo está falando, há uma contribuição que é aceitável. Por quê? Porque há uma que não é aceitável. Não é só chegar e dar.
Não, tem que ser da forma certa. Não é só chegar e orar. A Bíblia vai dizer que tem oração que é abominável. Você já imaginou, por exemplo, vamos imaginar aqui mesmo, né? Os irmãos sofrem, como eu creio que em qualquer lugar da nossa cidade, com som alto de pessoas, né, endemoniadas. Eu creio que em qualquer bairro, né, é assim, ainda mais em determinadas localidades. E aí vamos imaginar que você é um crente que não conhece o Evangelho de verdade. Aí você começa a orar: Pai, desce o machado da matança, Senhor. Ô Pai, em nome de Jesus. O som alto comendo lá e você dobrar o joelho, para Deus pegar, né? E aí, para você ficar com a consciência mais em paz, você diz assim: ô Pai, mata, mas salva antes. Salve, leva, né? Então, o som alto lá e você está orando para que Deus mate a pessoa. Que oração é essa, meu filho? Né? Então, tem oração que é abominável. Muitas vezes a gente está pedindo coisas a Deus que são contrárias à sua palavra. Por isso que está escrito em Provérbios de maneira assim claríssima, que aquele que tapa os seus ouvidos, ou seja, aquele que não quer ouvir o ensino da palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Então, se a oração é abominável, a oferta também é. É porque às vezes a gente tem essa ideia: não, se eu dei uma oferta, isso é bom. Não, se eu estou orando, isso é bom. Não, se eu estou lendo a Bíblia, isso é bom. Não, tem gente que está lendo a Bíblia só para discutir com outro. Por exemplo, um dos homens mais ímpios, né, do ponto de vista que eu estou falando assim, que é contra o cristianismo, é um palestrante famoso, né, que ele é filósofo, é professor de literatura, eu acho que é da USP, eu nem sei. Eu sei que ele é palestrante desses aí, que é o palestrante mais caro do Brasil, que é um tal de Leandro Carnal. Qual é o nome do homem? Leandro Carnal, né? Então, ele leu a Bíblia algumas vezes, não foi uma só não. E ele leu a Bíblia justamente para confrontar os cristãos. Você vai ver que muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas vão estudar teologia para ganhar dinheiro. Então, mas está lendo. E qual é a motivação? Mas está ofertando. E qual é a motivação? Por isso que a gente diz: fulano está querendo dar alguma coisa para a igreja. Normalmente é alguma coisa que ia jogar no lixo. Uma vez chegaram lá e disseram assim: pastor, no meu prédio estão querendo, o síndico, a síndica está querendo dar uma geladeira ou um freezer para a igreja. Você aceita? Aí eu falei: por que ela está querendo dar? Porque ela fez o orçamento e é mais caro consertar do que comprar um novo. Poxa, quem está querendo dar para a igreja? Mas a pessoa não devia nem fazer essa proposta, né? A igreja é o que? É lixo? Porque na esperteza do síndico ímpio, né? Pelo menos o pessoal da igreja vai pegar o carreto. Eu não tenho nem essa despesa do carreto. Eles vêm aqui, pegam e levam, né? Porque eu não queria nem gastar o dinheiro do carreto. Aí então, você não quer não levar para a sua igreja? Meu filho, aqui não é... Aqui parece com cana brava? É algum aterro de lixo aqui? Não, meu filho, para Deus a gente dá o melhor. Por isso que a motivação de muitas pessoas está toda errada. Ô pastor, estou passando por um momento difícil, e aí sabe como é, por isso que eu não estou fazendo. Não entendi. É por isso que a gente sempre vai falar da importância de você entender da biblicidade do dízimo. O dízimo é algo que nivela todo mundo. Você ganhou 10 reais, você vai dar quanto? 1. Você ganhou 1 milhão, você vai dar quanto? Porque o caso de José, 100 mil. E o que deu 1 e o que deu 100 mil para Deus é o quê? É o quê? Igual. É tudo igual. E é isso que é tão maravilhoso. A pessoa está na igreja e aí a pessoa faz aquilo que a Bíblia mandou e independentemente da quantidade, ela sabe que ela fez aquilo que Deus mandou. Então, se você ganhou R$1, você deu 10 centavos. Aquela viuvinha pobre, ela deu 2 moedas que eram esse valor, comprava um pão. E Deus disse: uma oferta que deu aqui foi essa viuvinha pobre.
Porque não é quantidade, é proporcionalidade. As pessoas deram, Jesus fala isso em Lucas 21, se eu não me engano. As pessoas deram do que sobrava. Essa mulher deu tudo que tinha. Olha como Deus vê as coisas diferentes. A igreja de Esmirna era mais pobre, e Deus diz, você é rica. A igreja de Laodiceia era mais rica, e Deus diz que é pobre, não, miserável. Do ponto de vista do grego, a palavra miserável é mais forte do que a palavra pobre. Olha que coisa, irmão. Deus não chega para a igreja de Laodiceia e diz, você é pobre. Não, você é miserável. Você é menos que pobre. A igreja de Esmirna se achava pobre, porque de fato era pobre. Mas Deus diz, você é rica. Perceba como a gente tem que aprender a pensar com a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios. Aquilo que para Deus é sabedoria, para o mundo sempre vai ser o quê? Loucura. Então não ache que você vai ter comportamento cristão e que o povo vai achar que é normal. Principalmente nessa área. Por exemplo, se você chegar, seu filhinho tem quantos anos? 8. No aniversário de 9 anos, você chegar e fizer uma festa de 10 mil reais, ninguém vai falar nada, até porque todo mundo vai comer. Mas se você chegar e dizer, não, eu estou ajudando lá na igreja, todo dia eu levo 10 reais, ou então eu estou fazendo sempre um bolinho para ajudar a igreja, aí, você tá louca? A Rita fez sua cabeça, não foi? Isso é coisa de Rita. Então, por quê? Porque se você fizer aquilo que agrada o mundo faz o quê? Mas se você fizer aquilo que agrada a Deus, o mundo diz o quê? Vai tirar da boca dos seus filhos, rapaz. É assim mesmo. Então, esse é um assunto que sempre vai ser difícil falar. Porque a gente vive num mundo cada vez mais avarento. Aonde a gente só pensa no nosso próprio umbigo. Né? Então, aqui agora continuando, já continuando para concluir. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que alguém não tem. Então, se você não tem, irmãos, fique em paz. A igreja vai lhe ajudar. Vamos imaginar um irmão que está passando por um momento de dificuldade, de repente precisa de medicamento, precisa de alguma coisa, né? A gente vai ajudar. A gente tem um exemplo claro lá na igreja, eu creio que a maioria de vocês conhece, quem já foi lá, a irmãzinha visitou a gente, não foi? O irmão ainda não foi não, vai lá, se Deus quiser. A gente tem lá seu Edson. Seu Edson é a figura mais conhecida da igreja, mais até do que o pastor. Então o seu Edson já está com a gente há 7 anos. Né? Você vai cobrar alguma coisa do seu Edson? Ele não tem salário, meu filho, não tem nada, ele não tem ninguém. Ele não tem nem família. Ele não teve filho, os pais dele morreram, o irmão dele que era próximo morreu, os sobrinhos dele morreram, os dois que estão vivos, um é envolvido com tráfico e a outra é envolvido com tráfico também. Então, não tem nada. E o que se dizia crente roubou a casa dele. Né? Então, e aí você vai fazer o que com uma pessoa dessa? Ô seu Edson, você ganhou 5 boné, me dê um aí. Filha, o que a gente faz com ele, César? Lá? César que já cuidou dele. A gente cuida bem. Cuida dele, não é, meu filho? Ele pede... E quando ele tem problema de saúde, leva no hospital. Porque é isso que a igreja é. E outras pessoas vão ter lá como... César é da época de Arara? Quando Arara ficou doente? Teve um irmão, a gente chama ele de Arara, o nome dele é Dori Edson. Mas é porque ele se apresentou como Arara, por causa do nariz dele. Como é seu nome? Arara. Chegou, eu vou chamar como então? Aí depois a mãe dele começou a congregar com a gente. Aí foi que eu fui descobrir que o nome dele é Dori Edson. Né? E aí, ele foi uma pessoa que, eu acho que quem estava na época era você. Que a gente ficou, não foi? Mandando pessoas do CAC, da igreja, né, todos os dias, porque ele não podia ficar sozinho e ajudando ele, porque isso é igreja. Deus trouxe aquela pessoa para cuidar. Naquele momento, nem a mãe, nem a irmã estavam cuidando dele. Hoje em dia estão cuidando, mas naquele momento não estavam. Então, a gente não fala isso para que a pessoa que não tem se sinta mal. Não, meu irmão, se você não tem, não se sinta mal
não, fique em paz. Porque Deus está falando isso para quem tem, porque Deus sabe quem Ele deu e quem Ele não deu. Para que em tudo houvesse o quê? Igualdade. Aquele que recebeu mais vai ser generoso, e aquele que recebeu menos vai ser humilde. Sabe por quê? Uma das coisas mais difíceis para muitas pessoas é o quê? Receber. Porque se sente o quê? Humilhado. Tem muita mulher de pastor que fica mal porque o pastor vive o quê? Na dependência de Deus. Não é na dependência de homem, não. É na dependência de Deus. Então você hoje tem esse mês e mês que vem, não sei. Já tem 9 anos isso. E aí, como é? Meu filho, não me pergunte não, vamos orar. Você está se sentindo tribulado? Vai orar. Né? Mas viver na dependência assim, como é isso? Eu digo, e você acha que você é independente? Você acha que o seu coração está batendo independente de Deus? Se Deus disser agora, pare de bater, para. Ninguém é independente de Deus. Todos nós dependemos de Deus. Você tem algum recurso? Foi Deus que enviou. Você tem trabalho? Foi Deus que colocou você nesse lugar. Então é importante que a gente entenda isso, mas é difícil às vezes a pessoa receber, né? Pessoa, por exemplo, às vezes que recebe cesta básica, que recebe algumas coisas assim todo mês. Oh Deus, até quando eu vou ficar recebendo isso? Oxe, aí meu filho, você está reclamando, né? Você tem que dar glória a Deus. Porque aquela pessoa que está lhe dando, ela não está fazendo mais do que obrigação. Assim como a pessoa que recebe tem que receber também com espírito de gratidão. É o mesmo espírito. Quem dá, está com espírito de gratidão, porque Deus deu condição de dar. E aquele que recebeu, recebe com espírito de gratidão, porque reconhece que foi Deus que enviou aquele socorro. Não é assim? É ou não é? Então a igreja não tem lugar nem para avareza, nem para orgulho. Ah, eu não quero depender de ninguém. Se for para receber alguma coisa de alguém, eu prefiro passar fome. Então, meu filho, então você não é crente. Então, é por isso que na igreja nós somos pessoas assim de diferentes, né, históricos. E Deus une todo mundo para ir nos ajudando, para ir nos fazendo crescer, né, nesse relacionamento tão maravilhoso. Então, aqui no versículo 13, eu já vou caminhar para a conclusão, tá bom, irmãos? Tá bom, Estelinha? Estelinha que está jogando duro aqui hoje, aqui, que eu soube que ela estava dando doisinha ontem. Mas tá melhor, Estelinha? Tá melhor, pronto. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Então você vai ver que não é, a gente tem que evitar na igreja isso, alguns irmãos ficarem sobrecarregados. Então a gente tem que aprender a dividir, inclusive, as atividades. Eu falo sempre com o Quinho, eu digo, ô Quinho, ajude aí. Porque a vez que Quinho ficou doente, ele ficou perdido, porque Quinho faz as coisas que 10 pessoas fazem. Não, que você tem que ajudar, dividir aí, fazer esse negócio aí, passar a bola, né? Quinho parece aquele jogador de futebol que pega lá a bola com o goleiro, sai driblando todo mundo, faz o gol. Eu sei, o time ganhou, né? Mas deixa o jogador tocar na bola também, né? E ele jogando é assim também. Olha Quinho, entregou, viu? Com a calça de capoeirista. Não, pai, deixa pelo menos tocar na bola, dá um toquezinho de lado, né, pro Paulinho, né? Eu que o digo dessa epidemia aí. Aí, tá vendo aí, ó? É isso aí. Paulinho veio com piscina, meu filho, olha, sofreu para tentar fazer o trabalho de Zaqueu nessa epidemia, né? Abre igreja, arruma igreja, bota o banco, fora pra cara, troca de roupa, faz assim, um café, vai, cabelo de gol. Pera aí, meu. Tem que dividir a bola. Não pode ser assim, não. Né? O irmão José também fica querendo fazer tudo, rapaz. Vamos orar. Prega, evangeliza, né? Visita os irmãos. Eu sei que ele não queria comer nada, mas ele disse, não vou fazer uma desfeita, né? Aí eu sei que a irmã fez com todo carinho. Né? Oh, meu pai. Então, na igreja, irmãos, todo mundo tem que botar a mão na massa. E eu vou te dizer, é tão legal quando a gente bota a mão na massa, irmãos. É muito legal. Não deixe de perder essa oportunidade. Bote a mão na massa.
Aprenda. E a gente vê, né, pastor, na nossa congregação, a arrumação da igreja do Alto das Cubas já tinha um bom tempo para fazer, né? Isso. A própria Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Chegou o tempo, os irmãos, cada um fez Não uma foi? coisa. E foi tão rápido, foi num dia, não foi, meu filho? E eu acho que, olha, irmão, de longe, proporcionalmente, a igreja que tem mais pintor no mundo é a congregação. Todo curioso. É a comunidade cristã vida eterna. Mas você pintou assim longe, meu filho. Olha, chegou 2 profissionais, é o irmão Mateus e o irmão Fábio. Tem aquele outro irmão que também pinta? Quem? O outro Fábio também pintou, amigo de Zé. César pintou. Edeval pintou. E tem o Paulinho que pinta e faz tudo. Que é curioso. E aqui também pinta. Rapaz! Daqui a pouco a gente vai dizer, eu também pinto. Eu pinto certo em casa. Seu Leão também. Seu Leão também pintou, né? Rapaz! Eu acho que só eu e José que morreram, meu filho. Vamos orar. Eu vou orar. Calma, até calma, tá dizendo ali, eu também mexo. Eu também, se vier pra cá, eu também tô aí. Então, eu tô precisando aprender a pintar, então. Pra poder eu ser nivelado com os irmãos. Então, o nosso desejo não é que os outros sejam aliviados. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes alguns irmãos estão sobrecarregados. E na igreja não é para isso. Né? Não é nem para o pastor estar sobrecarregado, nem para os irmãos estarem sobrecarregados. E às vezes a gente mesmo, eu falo por mim, se sobrecarrega, porque a gente, às vezes, não confia de que Deus vai usar o irmão também. Então isso é o que? Vida de oração. É o próprio Deus que diz, não, pode deixar essa responsabilidade com o irmão, eu sou na vida dele também. A gente não confia no homem, a gente confia em Deus que vive em vasos de barro como nós. Então, que a gente cada vez mais seja incentivado a essa vida de oração para a gente dividir as coisas, né? No presente momento, não só dividir, como a gente está falando, a ideia de contribuição, porque o exemplo bonito que o irmão Paulinho deu, os irmãos contribuíram com o quê? Com aquilo que eles tinham. Eles sabem pintar, separaram o tempo dele, foi lá e fizeram um trabalho lindo, a igreja está tão linda, né? Quando a gente chega lá na terça, na sexta, no sábado e no domingo, a gente tem se sentido tão bem. A cortina, eu acho que era a irmã Joca que tinha feito, não foi, Kim? Tô certo? Tá certo. E aí Kim tinha guardado, esperando o momento da pintura, não foi? Então você vê como tudo se encaixou direitinho e é tão bom. Quem é que se sente bem? A gente, irmão. Porque a gente sabe que é Deus que está fazendo tudo isso, né? Então, que a gente tenha essa visão de se entregar, se gastar, né? Às vezes a pessoa chega e diz para mim, né, que eu já ouvi várias vezes, mas você se desgasta tanto com esse negócio e não ganha nada. Tipo, você que acha que não ganha. 100 vezes. Minhas filhas, quando eu era menor, hoje em dia não, minhas filhas são crentes, né? E quem conhece elas sabe que o que eu estou falando aqui não é emocional, é espiritual. Mas quando elas eram mais novas, até fruto de influências ruins que elas tinham na vida delas, várias vezes elas me perguntavam, meu pai, quando é que você vai trabalhar? E eu disse assim, filhinha, papai já trabalha. Não, meu pai, mas quando é como você vai trabalhar? Como fulano de tal que ganha dinheiro? Porque a ideia que a gente tem é que trabalho só vale se você o quê? Se rolar alguma coisa. Aí o pai me ri, né? Com a gracinha, né? Não, filho, papai trabalha, o papai vai pra igreja todo dia, papai cuida das pessoas. Assim. Ah, pai, mas esse não vale, não dá dinheiro, né? Então a gente tem que aprender a se entregar. É tão maravilhoso, né? Quando a gente faz algo sem interesse, com o interesse unicamente de glorificar a Deus. Então, por exemplo, você é marido, você vai tratar bem sua esposa por quê? Para poder ela fazer uma comida gostosa para você? Não. Para poder ela fazer feijoada todo dia? E não tocar nem no macarrão? Não, eu vou começar a tratar minha esposa bem, porque amanhã a gente vai no mercado. Eu quero estar bem com ela. A gente fica brincando com o irmão, né? Não, a gente vai tratar a esposa bem, porque isso glorifica a Deus. Você vai ver, por exemplo, o irmão José. Ele trabalha com comércio. Ele vai tratar bem o cliente por quê? Porque ele quer vender? Não. Ele vai tratar bem o cliente porque ele trata bem todo mundo. Mesmo uma pessoa que chegue lá
e que muitas vezes, né, você sabe que aquela pessoa não vai comprar naquele momento, mas vai receber o mesmo tratamento, né? Você percebe, é tão triste, várias vezes a gente já viu esse tipo de filmagem, né, nas reportagens, quando alguém chega numa loja, né, bem vestido, os vendedores, praticamente, meu filho, né, briga para poder fazer aquela venda. Quando chega uma pessoa assim, com a farda de coveiro, já me perguntaram, vem cá, você tem alguma funerária? Né? Porque vida eterna, né? E aí, quando você chega assim, às vezes mais simples, né? Os vendedores fingem que nem lhe vê. Né? Porque às vezes vai lá conversar com você, você não compra, ele perde de vender com outra pessoa que chegou, não é assim? Não, no nosso trabalho não é assim, porque a gente trabalha para a glória de Deus. O irmão Paulinho, por exemplo, que trabalha, que tem um superior, né, que se chama de encarregado, né, Paulinho? Então ele tem lá o encarregado, tem gente que só trabalha quando o encarregado está vendo. É assim mesmo, né? Mas o irmão Paulinho não é assim. Por quê? Porque o chefe do irmão Paulinho, quem é? É Jesus. É Glória a Jesus. Deus. Não é nem o presidente lá da Fundação José Silveira. E engraçado que ele todo dia ele me dá um serviço e me deixa. Isso, porque ele sabe. Que o serviço Exatamente. E hoje em dia, irmãos, isso é tão importante, porque hoje em dia dificilmente você vai entrar no trabalho que não tenha filmagem. E é uma vergonha muitas vezes ver o comportamento de determinadas pessoas que se dizem crentes, fazem coisas mais feias do que as pessoas que não são crentes. Tem uma história, né, que eu e José a gente conhece de um pastor, que falando de um membro da igreja dele, parece que ele tinha uma padaria. E aí ele, novo convertido, disse assim, não, só vou contratar crente. Meu filho, começaram a roubar ele. Ele botou a filmagem e só os crentes tudo roubando. Aí ele começou a contratar pessoas que não eram crentes. Esses eram os que não roubavam. Mas que coisa feia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente onde vai e no que a gente faz, a gente está carregando o nome de Jesus. Não é só por nós, mas é por Jesus. Olha que vergonha às vezes, né? Você fazendo isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. No presente momento, já concluindo, irmãos, me perdoe o horário. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Então pode ter momento em que algum de nós aqui tenha fartura. Então vamos imaginar, por exemplo, que minha irmãzinha tem um parente no interior e aí, tá vendo? E aí chega e traz uma saca de feijão. Quantos quilos tem uma saca de feijão? Acho que uns 100 quilos, né? Quanto é, pai? 50? Uma saca de feijão o quê? 60 quilos. 60 quilos. Ali sabe que é índio, do interior. 60 quilos. Aí ela chega e ela diz, eu não vou gastar esse feijão todo. Né? Aí ela diz, chega para Calmon Rita, vocês conhecem alguém da igreja assim, que esteja precisando de um feijãozinho? Ai, meu irmão, você já viu, né? O irmão ali já envia-me a mim. Então, quando a gente recebe algo que é mais do que a gente precisa, a gente vai fazer o quê? Vai guardar para trás se o ferrugem correr, comer? Uma das coisas que mais me entristece, todo mundo lá em minha casa sabe disso, é ver comida no lixo. É ver, às vezes, uma comida que passou o prazo de validade. Então, às vezes a pessoa diz assim, tem que comprar isso e isso e isso. Né? Lá em casa, o negócio é diferente. Às vezes chega doação. 90% das coisas que chegam lá em casa é doação. Então, assim, é que é benção. É benção. É benção. Mas se alguém me disser assim para comprar, compre arroz. Eu digo, mas não tem macarrão? Por que eu vou comprar arroz se tem macarrão aí? Faz o macarrão. Ah, compra, sei lá, compra cuscuz. Eu digo, não tem pão? Para acabar o pão, compra o cuscuz. Porque a gente vê hoje em dia o quê? O desperdício, é tão feio isso. Horrível. Você vê, eu falo isso por mim quando eu era incrédulo. Sabe, irmãos, nós vivemos numa geração que é consumista. Às vezes eu ia, toda semana eu tinha uma condição financeira muito boa, e eu comprava coisas, sendo que tinha roupa, calça, ainda com etiqueta que eu não tinha usado. Mas a ideia de você consumir. Ah, mas eu estou com uma vontade de comer isso hoje. E aí, meu filho? Mas tem aquilo já lá em casa, que se você não comer, vai passar.
Né? Quantas vezes vocês aqui que são mulheres sabem disso? Quando a gente tempera um alimento, aquele alimento não pode ficar o mês todo na geladeira, porque senão estraga, não é? Comida temperada não estraga mais rápido? Então, você sabe que aquela comida vai estragar, você não vai comer ela não? Ah não, mas hoje eu estou com a vontade de comer outra coisa. Problema da sua vontade. Você não é crente? Quem é que manda em você? A sua vontade ou o seu testemunho? Você percebeu que o caminho é... Ô pastor, eu queria tanto não ter vindo hoje. Porque agora estreitou, quer dizer que nem naquele dia, só para perder é um restinho, é 2 dedinhos. Não, meu filho, a gente tem que tomar muito cuidado. E na vida do povo de Deus, quando a gente retém, quem mais sofre é a gente. É. Isso. Saquetel furado. Né? Ao contrário dos ímpios, porque como eles são bastardos, quanto mais eles são aparentes, mais eles prosperam. Mas na vida dos verdadeiros cristãos, é como você pregou até sobre Gaio, ou foi ontem ou foi sábado, que ele prospera à medida que ele é generoso, né? E completando... Tem um provérbio que diz, a alma generosa prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. E completando o que você falou, filho, a maior tristeza que pode ter é você adquirir aquelas coisas e entrar em depressão. Né? Porque essa tristeza interna. Aí você olha, por exemplo, para um monte de bens que você adquiriu e você olha e chora. Aí a pessoa chega e diz, né? Às vezes, né? A pessoa da sua família que é ímpio. Ô, gente, rapaz, você está chorando, você tá vendo esse negócio aí, você comprou tudo que você queria, mas isso não me satisfaz. Por isso que aquilo que os falsos cristãos e os ímpios veem como uma bênção, que é acréscimo material, um coração regenerado vê com uma responsabilidade enorme. Porque, por exemplo, ele pode ter o recurso, por exemplo, para comprar um carro bem bom, mas Deus quer que ele compre um carrinho simples, que anda, então, e aquele recurso já tem aquelas pessoas certas. Já vieram me perguntar outro dia, pastor, por que Kombi? Por que não comprou um carro melhor? Kombi é um carro assim, né? Tão velho assim. Gente, meu filho, é doido, né? É verdade. Kombi é um carro de Deus. Você arruma um monte de gente lá dentro e ainda pode arrumar um monte de coisa lá dentro para transportar e ainda vai fazer em cima o quê? O púlpito para José pregar. Glória a Deus. Kombi é o carro de Deus. Ah, mas podia adquirir um carro melhor. Não, mas o carro que Deus mostrou pra gente qual foi? A Kombi. A Kombi. Porque a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado, inclusive na área financeira. Exatamente. Então, chegou um recurso para comprar um carro melhor. Não foi para comprar um carro melhor. Foi para fazer outra coisa. Porque Provérbios diz, Deus fez o rico e o pobre. Exato. É Deus que faz. E nivelou. O que tem mais tem responsabilidade. Mas normalmente o rico, quando tem um acréscimo, se torna aquele rico da parábola. Ele quer mais. E ele se orgulha achando que é mérito dele. E ele quer construir o quê? Celeiros. Maiores ainda, já é outra parábola, né? Que celeiros maiores ainda, né? Isso mesmo, filho. Então vamos lá. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Eu vou parar aqui, irmãos, por causa do horário. Essa semana, se Deus permitir, quarta-feira, estarmos vivos, a gente vai dar continuidade justamente nessa ideia de que nós precisamos nos aproximar uns dos outros e principalmente nos aproximar de Cristo. Eu vinha usufruindo da companhia do irmão Mateus, a gente veio conversando e a gente estava falando justamente isso, que o meu relacionamento com o próximo só vai ser correto se o meu relacionamento com Deus estiver correto. E isso vale em qualquer área. Pai e filho, né? Filho e pai, no trabalho, né? Você indo comprar o pão na padaria, o seu relacionamento lá, né? Só vai ser correto se o seu relacionamento com Deus estiver correto. Então a gente precisa buscar esse relacionamento com Deus correto, para que cada vez mais a nossa vida seja um reflexo disso, né? Maravilhoso, né? Eu sempre tenho orado na minha casa, quando eu tenho a oportunidade de orar, a gente sempre ora junto antes das meninas dormirem, e a gente sempre ora nesse sentido para que a nossa casa, e eu oro para que vocês também tenham isso, a nossa casa seja um luzeiro.
né? Nós não estamos vivendo numa ilha. A gente tem vizinhos, vizinhas. A gente tem pessoas conhecidas, né? Pessoas que quando a gente vai comprar pão a gente sempre encontra, quando a gente vai fazer isso a gente encontra. Ainda mais aqui, né? No Alto das Pombas, né? Que todo mundo faz tudo de pé, né? César que é morador de lá agora vai aprender isso. Né? César morava em outra cidade, Cajazeiras, é outra cidade. Né? Olha para isso que alegria. Rapaz, isso aí é Deus. Né? Mas eu acho que você vai começar a encontrar o Filiquinho, que praticamente vive na padaria. É o horário. É o horário, né, Guilherme? Mas vamos orar, irmãos, para que a gente possa ser crente de verdade. Né? Quando a gente fala dessa importância de aprender a dividir, só vale se o coração for transformado. Não é o dar por dar. É o dar para a glória de Deus. É o dar com o coração grato. E não com o coração de barganha. Eu estou dando porque eu vou receber ali na frente. Eu estou fazendo isso porque Deus vai me dar aquilo lá na frente. Em qualquer área. Tem gente, por exemplo, que diz assim, não, eu vou começar a ir para a igreja todo dia porque eu tenho uma bênção para alcançar. Como tem, às vezes a pessoa diz, sabe por que fulano está na igreja? Por causa do meu joelho. Eu digo, como foi? Você deu uma joelhada, desacordou ele, trouxe ele para a igreja? Como foi? Porque a única forma de você trazer alguém para a igreja com o joelho é assim. Se alguém vem para Cristo, quem foi que trouxe? Deus. Ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não trouxer. Isso não significa que eu não vou orar pelo meu semelhante para que ele seja alcançado pela graça. Mas se ele é alcançado pela graça, não é graças a mim, é graças a Deus. E tudo na nossa vida produza gratidão. E não, como José sempre fala, orgulho. Porque o orgulho é o sentimento mais parecido, que nos torna mais parecido com o diabo de todos. É o orgulho. Então que cada vez mais nós sejamos pessoas gratas, simples, que se sintam privilegiadas de serem participantes do ministério que Cristo deixou para que a igreja dele executasse. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa. Momento em que nós temos comunhão contigo e com nossos irmãos. Continua, meu Deus, abençoando as nossas vidas. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Mais uma vez oramos nessa noite pela vida de Dylan. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida, Senhor, desse pequenino. Obrigado, Deus, pela vida de Lani, pela vida de César, eles que estão passando por essa prova tão difícil, mas nós temos visto no semblante dos dois a Tua graça maravilhosa, fortalecendo eles a cada dia e conduzindo-os como família, pai, esposa e filho, nessa batalha. E nós sabemos que vamos ver Dylan crescer aqui no meio cristão e dar frutos. Abençoa, Deus, a família de César, que cada vez mais eles sejam esse luzeiro, que em meio a tanta tribulação, os frutos brotem, Senhor. Abençoa também, Senhor, a irmã Osana, que passa por uma aflição semelhante, que o Senhor possa dar graça, Senhor, a ela. Abençoa, meu Deus, a vida da irmã Gisele, da pequena Helena. Abençoa, meu Deus, a vida dos meus irmãos que moram aqui em Cosme de Farias. O Senhor sabe das lutas deles, Senhor. Cada localidade tem a sua luta, tem a sua aflição. Ó Deus, o Senhor sabe de tudo. E que nós nos aproximemos cada vez mais deles, Senhor, e eles de nós, como deve ser, em uma família que temos o mesmo Pai que é Deus. Nos